primeiro lugar, meu boa noite a Raquel Landim. Oi, Raquel. E ao Caio Junqueira. Vamos então ao que hoje, o dia de... Thaís Arbex, agora apareceu no telão. Oi, Thaís. Boa noite para você. Olá, em Brasília. Boa noite. Vamos lá, então. O dia de costuras, né? Tá muito cedo ainda, tem um monte de costura, um monte de fofoquinha para lá e para cá, gente insuflando tudo que vocês podem imaginar, lista de ministeriáveis, lista disso, daquilo. A gente vai levando isso, trazendo para vocês o que realmente a gente acha que é essencial. Essencial hoje é ter um pouco em mente o comportamento do mercado em relação ao governo Lula. Sobretudo o que se antecipa, o que se espera, o que se acha que vai acontecer no comando da economia. Vamos primeiro à reportagem de Adriana de Luca. Após uma semana positiva, dólar e juros futuros subiram nesta segunda-feira. Já as ações na Bolsa de Valores caíram. São reações do mercado financeiro causadas pela indefinição e os rumores sobre a composição das principais pastas do novo governo do PT. A principal preocupação é em relação a quem estará à frente da economia no governo de Lula. Esta deverá ser a primeira indicação de ministério do presidente eleito, já que é preciso tratar imediatamente de assuntos econômicos, como a PEC da transição, que tem o objetivo de abrir espaço para o governo conseguir manter o pagamento do Auxílio Brasil no ano que vem. O mercado espera a indicação de um nome técnico para a economia, mas há especulações de que Lula dê preferência a aliados próximos. Entre os nomes especulados para o cargo está o do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, que é recebido com cautela pelo mercado. As negociações por mais gastos fiscais no orçamento do ano que vem também mantêm um sinal de alerta dos investidores ligado. Pesa essa incerteza em relação ao nome e também em relação ao qual seria a PEC de transição, né, considerada como a PEC de transição dos gastos extras. O quanto das promessas de campanha que já seriam colocadas aí inicialmente. A equipe de transição do presidente eleito trabalha para conter o apetite do PT por espaços na nova administração federal. Assim, segundo apurou a CNN, o partido não deve reivindicar a presidência da Câmara, tampouco a do Senado. Tudo isso pensando na montagem da base de apoio a Lula no Congresso. De acordo com as tratativas feitas até aqui, os partidos da base de apoio de Lula devem ficar com 11 ministérios no governo petista. A expectativa é de que a esplanada seja composta por até 33 pastas a partir do ano que vem, o que abre caminho para a acomodação de novos aliados. O maior interesse é, de fato, observar alguém que tenha conhecimentos técnicos e que possa apresentar qual seria o lado fiscal, que é a mudança, né, no orçamento, que é a grande preocupação do mercado. A gente sabe que é o grande calcanhar de Aquiles da economia, né, que é o autoendividamento. Thaís, eu vou pedir tua licença, vou começar hoje aqui pela Raquel. O último integrante do alto escalão do PT a criar o que me parece que é uma falsa dicotomia foi o deputado federal eleito Guilherme Boulos, agora há pouco, conversando com o Caio no Jornal da CNN e com a Carol e com o Nakagawa, onde o PT cria uma falsa dicotomia quando ele considera que responsabilidade fiscal não é tão importante quanto responsabilidade social. É uma falsa dicotomia. Não existe uma separação entre uma coisa e outra. E me parece que é este o pano de fundo para o que o mercado enxerga como um caminho, não sabemos muito bem para onde vai. E você, Raquel? William, eu não compartilho da opinião do deputado, porque eu acho que as duas coisas estão intrinsecamente ligadas. Você precisa ter responsabilidade fiscal para manter os juros mais baixos, manter a inflação sob controle e não responsabilizar os mais pobres. Não penalizar os mais pobres, perdão. Não adianta você dar com uma mão, que é dar o auxílio, e tirar a outra via processo inflacionário. Acho que isso é um raciocínio torto. Por que o mercado tem uma preocupação, sim, com o tamanho dessa PEC? E aí acho que é preciso a gente recuar um pouquinho no que aconteceu semana passada, onde o mercado subiu bastante em relação ao Lula, para entender todo o pano de fundo dessa história. O
O mercado financeiro hoje, quando olha para o Brasil, e aí vamos pegar investidores internacionais, por exemplo, que tem uma visão mais distanciada, eles enxergam uma democracia que, apesar dos percalços e das pessoas que ainda estão fazendo barricada na rua, conseguiu passar por uma eleição muito complicada, diferente de outros emergentes, como China, Rússia, que tem outras formas de governo. Ele olha para o Brasil e enxerga uma economia que pode fazer uma transição energética verde, algo que o Lula parece também enxergar e que Bolsonaro não via. Então, assim, existe uma boa vontade no mercado. Agora, precisa tirar da frente esse problema que é de você entender de uma vez por todas qual é a política fiscal que o governo Lula pretende implementar, que isso ele não traz desde a campanha. Se é essa linha que o Guilherme Boulos diz que para você ter responsabilidade social você precisa gastar infinitamente, ou se é um gasto com responsabilidade. Vamos ver com os analistas de política, então, a Thaís e o Caio, quanto que esse problema realmente importa para as estratégias do PT neste momento, Thaís? Ou se eles estão levando o noticiário naquela de, peraí, vamos alimentar o noticiário do tico-tico da internet, a cada 2 horas uma manchetinha nova? Ou realmente isso daí importa nesse instante? Qual é a sua sensação, Thaís? Oi, William, boa noite. O William estava de plantão no fim de semana e conversei com algumas pessoas que estão participando desse governo de transição, entre elas o próprio senador eleito Wellington Dias. A sensação que eu tive é de que sim, há uma preocupação de que essa proposta, seja ela uma proposta de emenda à Constituição ou uma medida provisória, embora tudo caminhe para ser a PEC mesmo, que ela venha com sinais claros de responsabilidade fiscal. O PT recebe esses recados quase que diariamente. Durante o fim de semana, a gente conversou aqui na CNN com o Sérgio Vale, que é o nosso especialista aqui da CNN, e ele falou disso, da importância do PT, do governo eleito, também colocar na rua, anunciar junto medidas de controle fiscal. Há uma convicção, e aí Raquel tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu, de que o teto de gastos perdeu o efeito, né, diante de... Foram 5 furos durante o governo Jair Bolsonaro, então esse tipo de mecanismo talvez não seja mais suficiente. E me parece que a notícia que o Caio traz de adiar para quarta-feira essa decisão de anunciar a PEC, de anunciar esse formato, ela está, sim, com esses contornos, não só no tamanho da PEC, não só na tramitação política da PEC, mas também do impacto dessa notícia. O que trazer junto para mostrar que não será uma PEC agora, uma PEC daqui a 2 meses, uma PEC daqui a 6 meses. Deixa eu seguir essa trilha, que me parece que no momento político é necessário que a gente olhe para isso com um pouco mais de detalhe, Thaís. Em que medida, Caio, a direção do PT encara como uma demanda legítima dos agentes econômicos saber, afinal de contas, qual é o plano? Ou, em que medida, a direção do PT diz, não vamos entrar nessa no momento porque nós vamos nos tornar reféns de expectativas que não controlamos? William, eu penso que o próprio adiamento da apresentação da PEC, porque a previsão era que fosse apresentada hoje, sim. Hoje eu estive lá no hotel monitorando essa reunião do Lula com o Alckmin, um hotel aqui em São Paulo, e com outras lideranças petistas. O adiamento é um sinal claro de que eles sentiram. Eles sentiram a reação do mercado à especulação do nome do Fernando Haddad, eles sentiram a minuta que nós trouxemos com o valor de 175 bilhões de reais, eles sentiram que falta apresentar junto com a PEC também uma sinalização mais clara do que virá de uma âncora fiscal, porque hoje tudo levava a crer
por parte das próprias fontes, né, dos próprios petistas, alquimistas, enfim, do governo eleito, de que haveria uma apresentação formal no fim do dia. Foi anunciada a reunião do Lula com o Alckmin. Ontem nós estávamos de plantão, houve reunião do Alckmin com as lideranças petistas para tratar desse desenho da PEC. O desenho da PEC ficou em 175 bilhões de reais. E aí, no fim do dia, não desceu ninguém do hotel, não desceu o Alckmin, não desceu o Lula, ninguém deu entrevista oficial. Não, vai ser na quarta-feira. Por quê? Porque... Quem atravessou esse samba aí? Perdão? Quem atravessou esse samba? Onde é que está parando isso? Não, isso parou porque houve uma reação negativa do mercado, não houve um desenho, houve uma avaliação de que... Não, minha pergunta é um pouco diferente, Caio. É o seguinte, houve uma reação no mercado, certo? Sim. Quem absorveu essa, digamos, reação negativa do mercado e disse, para aqui, vamos realinhar o que a gente estava fazendo? Bom... É o próprio Lula? Pelo que eu levantei, acho que essa reação foi muito mais encabeçada pelo Alckmin, que é o coordenador da transição, e que eles pretendem fazer uma construção política muito ampla para ficar tudo muito azeitado. Raquel. Eu queria acrescentar um ponto, William, que é o seguinte: essa discussão da PEC, ela está ficando uma coisa tão ampla que ela acaba esbarrando já na discussão de quem é o ministro e acaba comprometendo a própria agenda econômica toda do novo governo. Comprometendo, seu Comprometendo. Eu tenho ouvido muito isso, porque dependendo do que forem colocar ali dentro, se você já for colocar reajuste de servidor, discutir reforma administrativa para quê? Se você já for colocar isenção de IR até 5 mil, discutir reforma tributária para quê? Dependendo de tudo que você for colocando de demanda ali dentro, você vai depois acabar escolhendo um ministro da Economia, da Fazenda, sei lá que nome que o Lula vai querer dar para essa pasta, que ele simplesmente vai sentar na cadeira e já foi feito tudo por ele, sem você ter margem para discutir de onde vai vir a receita, quais são as reformas estruturais que o país precisa. E só rapidinho, o que a gente assistiu hoje com o nome do Haddad, que circulou muito, né? Cresce a intenção do nome do Haddad, foi visto por algumas pessoas até como uma forma de queimar o Haddad. Porque sabia que seria mal visto pelo mercado e que ia derrubar as ações, a Bolsa. Então, tem uma disputa aí, né, entre Wellington Dias, Rui Costa, Fernando Haddad, todos que estão cotados, porque se o mercado acredita que poderia ser Henrique Meirelles, estava muito equivocado, né? Deixa nesse ponto que você está levantando. Thaís, o que está acontecendo? É bate-cabeça? William, não acho que seja bate-cabeça. Eu acho que tem um pouco de uma especulação que talvez não intencional, que pode ter sido, sim, de queimar o Haddad. O nome de Haddad foi citado muitas vezes desde o início da pré-campanha e nunca me pareceu, conhecendo o PT, que essa seria a opção do agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que todos os gestos que talvez ele esteja fazendo são numa outra direção. A própria Raquel trouxe no fim de semana a confirmação de que André Lara Rezende, Pércio teriam sido convidados para integrar esse time da transição. Mas é uma discussão, e aí eu entro especificamente no tamanho dessa PEC. É uma discussão que é interessante da gente colocar que ela não foi tratada, né? Assim, não foi aprofundada durante a eleição, porque a gente ouviu isso bastante, tem ouvido isso bastante de muitos players políticos, que eram propostas que estavam na campanha dos dois candidatos. Então, a gente estaria discutindo alguma medida neste momento para conseguir garantir esses R$600 do Auxílio Brasil e o reajuste do salário mínimo, uma proposta específica do Lula acima da inflação. E me parece, Raquel, por tudo que eu ouço, que essas são as prioridades. Não sei se eles estão dispostos a abrir essa PEC para questões mais amplas, como o imposto de renda, como o reajuste do servidor público. Mas o fato é que as duas campanhas, no fim das contas, trabalhavam com um cenário que não existia, que é a falta de dinheiro para cumprir essa promessa de garantir os R$600
no benefício social. Agora, Thaís, a Raquel está pedindo a palavra. Porque para chegar nos 175 bilhões que o Caio nos trouxe, que era o que estaria em minuta, e aí eles emperraram, eles têm que estar colocando muita coisa. Porque o reajuste do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, nós estamos falando aí em 50 bilhões. O adicional para as crianças, mais 20, 30 bilhões. O reajuste do salário mínimo, eu trouxe outro dia essas contas aqui para nós, mais uns 30 bilhões. Para chegar em 175 bilhões, haja dinheiro. Eles têm que estar falando em muito mais coisa. Tem que estar botando aí, por exemplo, a questão do IR. Tem que estar botando o reajuste para servidor público. O que eu tenho ouvido de PEC, não me parece que tenha IR e não me parece que tenha reajuste. O que, de fato, eles discutem nesse momento é a recomposição do farmácia popular, que isso sim me parece que não tem dinheiro, e aí esses outros dois pontos. Não sei se vai para esse caminho, mas o fato é que essa segurada de bola, embora eles precisem correr com essa proposta de emenda à Constituição, porque a Folha precisa rodar em dezembro, ela também nos mostra que há uma percepção mais clara de todo o cenário. Pelo menos essa avaliação que eu faço. Eu vou passar a palavra para você, Caio, mas é que ela fez uma menção, uma expressão que me parece essencial neste momento. Essa sensação de que o tempo está correndo contra ou o tempo está correndo a favor. Eu vou especificar um pouco melhor o que eu quero perguntar para você, Caio. A direção do PT sente que ela está dominando, tem a iniciativa na política, ou, como sugere quase que involuntariamente a Thaís na intervenção dela, a pressa de ter que acompanhar alguma coisa está forçando decisões que eles gostariam de ter um pouco mais de prazo para tomar? Se não fosse um governo eleito de frente ampla, essa decisão provavelmente já estaria tomada dos 175 bilhões e a PEC seria apresentada hoje. O que estamos assistindo nesse começo de semana é um debate que vai perdurar, apostaria, durante todo o governo Lula. Em diversas ocasiões, nós iremos ver um conflito interno na Frente Ampla, porque a Frente Ampla é formada por quem pensa o Brasil em algumas questões de forma muito diferente. Apostaria dizer, se estamos vendo isso na questão econômica /fiscal, veremos em política externa, em alguns momentos, não estou dizendo que um racha, né? Mas estou dizendo que se é um governo a rigor de PT e PSDB, entre aspas, não tem o PSDB, mas tem o Alckmin, tem os liberais da economia, que se digladiaram por 20 anos na política brasileira e se juntam para derrotar o Bolsonaro, as incongruências e diferenças de pensamento, que claramente um Aloysio Mercadante pensa diferente de um Pércio Arida sobre o que fazer com a economia do país, serão reproduzidas não só na economia, mas em outras áreas também. E Fernando Haddad, eu ouvi a semana passada o Fernando Haddad cotadíssimo para a economia também. Eu penso que tem muita gente que sempre apostou na campanha que o Fernando Haddad, se não ganhasse o governo, que seria lançado. Acho que nem só a cúpula do PT. Deixa então, Raquel, para a gente fechar essa parte da nossa conversa. Achei os números, Thaís. Se fosse apenas o Auxílio Brasil, o adicional por criança e o farmácia popular e o salário mínimo, a conta não chegava a 100 bilhões de reais, dava 90 bilhões de reais. Se a gente colocar aí reajuste de servidor, o Desenrola Brasil e ainda 10 bilhões para investimento em infraestrutura, nós estamos falando em 130 bilhões. Como chega em 175, William? Eu não sei.